Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Este é mais um podcast de resumo bíblico e hoje eu quero falar com você sobre o livro de Ruth. O livro leva o nome da sua personagem principal e este nome aparece pelo menos 12 vezes neste livro, tanto nas traduções antigas quanto nas atuais. Apenas o livro de Ruth e Esther levam o nome de mulheres em toda a Bíblia. Ruth não é mencionada nem em nenhum outro livro do Antigo Testamento, enquanto que no Novo ela é mencionada apenas uma única vez. O nome Ruth significa amizade, e realmente foi isso que ela mostrou no seu proceder. Lendo a história de Ruth, você vai perceber que ela adota para si a sua sogra. E, inclusive, ela fala uma frase muito conhecida, que é: O teu Deus será o meu Deus, e para onde fores eu irei. E as pessoas usam essa frase como declaração num casamento, por exemplo, né? E se esquecem de que foi uma nora que falou isso para uma sogra. E realmente, Ruth adota o Deus de Noemi como sendo dela e adota Noemi como sendo mãe dela. Ruth cuida de Noemi de uma forma extraordinária. E em todo o tempo neste livro, você vai perceber a alegria dela e a importância que ela dá a esse relacionamento com a sogra, evidenciando que o significado do seu nome tem muita relevância. Ruth significa amizade. Ruth chegou a Belém como estrangeira e tornou-se uma serva. Depois, casou-se com o rico Boaz e foi incluída na linhagem física de Cristo. Olha que coisa linda, né? Quem diria que uma moabita estrangeira poderia ser incluída na genealogia de Jesus, né? O seu provável autor foi Samuel, uma vez que o livro foi escrito no início do reinado de Davi. O único rei citado no livro é o próprio Davi. E este livro é reconhecido como a introdução da história da família de Davi. Ruth está para a literatura como Mona Lisa está para a pintura. Sim, é uma obra-prima muito bem elaborada e muito bem escrita. Conta o romance de uma gentil, né, com um judeu. E esse judeu é o seu resgatador. Bom, a sua história acontece na época em que julgavam os juízes e dessa forma liga o tempo de juízes ao tempo dos reis. Os 85 versículos de Ruth têm sido reconhecidos como canônico e, devido às diversas cenas de colheita, ganhou uma relevância ao ponto de ser lido na festa de Pentecostes, até hoje, inclusive. Ruth mostra que o plano de Deus de salvação é extensível também para os gentios e não somente para os judeus. Mostra também que as mulheres são co-herdeiras da graça da salvadora de Deus. Ela retrata a mulher virtuosa de Provérbios 31. E aqui nesse ponto é interessante comentar que muitos autores colocam Ruth como sendo realmente a mulher de Provérbios 31. E o que eles dizem, né, o que eles sustentam, é que provavelmente a história de Ruth foi passada de geração em geração, que era um costume habitual do judeu. Então, a história de Ruth foi contada para Jessé, que foi contada para Davi, que contou para Salomão, que escreveu Provérbios 31. Isso são alguns autores que arriscam essa opinião e não acho que eles estejam tão errados assim. Ruth revela a soberania de Deus e o seu cuidado providencial com pessoas aparentemente sem importância e insignificantes. Por exemplo, Ruth era uma mulher, viúva e estrangeira. E olha como Deus cuidou dessa mulher. Ela chegou na casa de Israel, né? Ela não era mais virgem. Ela tinha outras mulheres ali na terra de Israel que poderiam facilmente terem sido escolhidas por Boaz, mas Deus permite que ele encontre graça em Ruth e resgate ela. Uma mulher que tinha um potencial de ser rejeitada, humilhada por ser mulher, viúva, estrangeira. Deus coloca ela numa posição de honra, se casando com um dos homens mais ricos daquela região, e mais honra ainda quando ela passa a fazer parte da linhagem de Davi, né? Que também é pai terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ele vem da linhagem de Davi, que é a mesma linhagem de Judá. E ressaltando ainda essa capacidade que Deus tem de cuidar de pessoas que aparentemente parecem sem importância,
A gente tem na história da genealogia de Jesus, né? Ruth, a estrangeira, Tamar, a nora rejeitada por Judá, você vai ver lá atrás, no começo da Bíblia. Raabe, a prostituta, que foi aquela mulher que deu guarida aos espias, né? E por isso Deus poupou a vida dela. E Berseba, que foi tirada tão tragicamente do seu marido por Davi e deu à luz a Salomão. Então veja como Deus, ele trata as pessoas de uma forma especial. Ele não escolhe pessoas, né? Mas para ele todos são iguais. Aqui a gente citou 4 mulheres que jamais estariam incluídas na genealogia de Jesus se Deus olhasse as situações como os seres humanos olham. Mas ele é um Deus que transborda amor, né? E ele não tem razão de ser, ele não pode ser explicado. Como bem disse o autor, ninguém explica Deus, né? Bom, essas mulheres, Ruth, Tamar, Raabe, Beceba, encontram-se na genealogia messiânica. E Boaz, o parente resgatador, é um tipo de Cristo. Davi, rei de Israel, e Jesus, rei dos reis. O trono de Israel remonta a Judá. Veja, por causa da vontade de Deus, ele permite que Boaz resgate essa mulher, né? E Ruth, ela acaba sendo, nessa história toda, a representação de quem nós somos. Em primeiro lugar, Jesus veio para o judeu, né? E ele mesmo declara: porque vocês me rejeitaram, então agora eu também resgatarei esse outro povo para quem eu não teria vindo de início, né? Então Jesus ele veio sim para salvar a humanidade inteira, mas a primeira pessoa por quem ele veio foi o povo de Israel. E Ruth é essa imagem, né, de quem nós somos, os estrangeiros, né, aqueles que aparentemente não tinham importância, que eram insignificantes diante do povo de Israel. Mas o amor de Deus se estendeu a nós e ele também nos resgatou. Bom, se você permaneceu comigo até aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo tem relevância para você. Então eu convido você a se inscrever no meu canal, apertar no joinha, ativar o seu sininho para que você possa ser avisado toda vez que subir algum vídeo ou podcast aqui no canal e convidar os seus amigos para participarem dessa grande família.